Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A repercussão do reajuste salarial de mais de 16% para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E Temer sanciona a lei do frete, mas veta anistia a multas a transportadoras e caminhoneiros. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. O aumento para os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal rendeu hoje muitas repercussões. A presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, que votou contra o aumento, reiterou que considera um equívoco o reajuste de 16% nos vencimentos, não apenas dos ministros, mas de toda a magistratura do país, que tem seus salários atrelados aos do Supremo Tribunal Federal. Para a Carmen Lúcia, a decisão não é a melhor opção para o país. Perco quase todo dia. Ontem perdi, provavelmente hoje perco de novo em alguma votação. Mas eu não queria estar do lado dos vencedores. O que venceram e como venceram não era o que eu queria mesmo e continuo não convencida de que era o melhor para o Brasil. Então, conto apenas para mostrar que muitas vezes lutamos e não ganhamos, mas que o objetivo de lutar pelo Brasil e conviver com o diferente, que muitas vezes vence, faz parte da democracia. Atualmente, os salários dos ministros do Supremo estão em R$ 33.700. Com o reajuste, o valor deve chegar a R$ 39.000 em 2019. Além dos magistrados, que têm seus salários reajustados automaticamente junto, os salários de ministros do Supremo também servem de teto para o funcionalismo público. Assim, o efeito cascata do aumento acaba sendo a consequência mais grave para os cofres públicos. A decisão a favor do reajuste foi tomada em reunião ontem, após votação que resultou em 7 votos a favor e 4 contrários. Votaram a favor do aumento os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Além da presidente Carmen Lúcia, votaram contra os ministros Rosa Weber, Edson Fachin e Celso de Mello. E como um dos ministros que votaram a favor do aumento, o ministro Luiz Barroso disse hoje que caberá ao Congresso a tarefa de equilibrar o orçamento e tomar decisões sobre outros gastos. O ministro deu a declaração em um evento que participou em São Paulo e, por isso, é para lá que a gente vai agora falar com a Gabriela Santilo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mari. Boa noite a todos. Isso mesmo, o ministro Luiz Roberto Barroso, que votou favorável ao aumento para os ministros do STF, esteve aqui hoje de manhã em São Paulo em um evento para discutir como as democracias morrem. Barroso estava por lá para comentar a situação do Brasil. No encontro, ele falou do processo de judicialização no Brasil e criticou o fato de que todos os processos envolvendo autoridades vão parar no Supremo, o que acaba sobrecarregando. Ele disse, inclusive, que atualmente são 500 processos envolvendo parlamentares que estão no STF. Pois bem, mas daí na saída do encontro, claro, os jornalistas foram atrás do ministro, querendo saber a opinião dele sobre a aprovação para o orçamento 2019, desse aumento de mais de 16% para os ministros. Olhem só. Numa democracia, quem tem que tomar as decisões sobre gastos públicos é o Congresso. E acho que o Supremo não deveria barrar a possibilidade de juízes reivindicarem no Congresso. Agora, se o Congresso acha próprio ou não dar esse aumento, é uma questão política. Lembrando que essa mudança impacta o orçamento anual do Judiciário em 2 bilhões e 870 milhões de reais. Lembrando que gera o efeito cascata, como você bem disse, né, Mari? E então Barroso deixa nas mãos do Congresso se posicionar contra, a favor do aumento e tomar outras medidas para equilibrar as contas públicas. Obrigada, Gabriela. Pois é, inclusive, como eu disse, esse assunto rendeu
muitas repercussões e elas não ocorreram só entre ministros do Supremo, não. O presidente da Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho, Guilherme Guimarães Feliciano, também defendeu o aumento e disse que é uma questão de justiça e coerência. Segundo Feliciano, essa valorização do salário dos magistrados contribui para a independência do judiciário e para que eles possam julgar pessoas poderosas sem temer retaliações. Ele também ressaltou que os recursos para o aumento virão do orçamento do próprio judiciário, com verbas que já seriam destinadas a esse poder. Mas entre os senadores que estavam reunidos ontem em esforço concentrado no Congresso, a decisão de aumentar os salários repercutiu mal. O efeito cascata sobre salários em outros poderes, que eu citei agora há pouco, foi muito lembrado. A estimativa, como disse a Gabriela agora há pouco, é que o impacto que entre os salários dos ministros deve ser de R$ 2.800.000 por ano, possa chegar a 4 bilhões com o efeito sobre os salários do funcionalismo público federal. Os parlamentares, então, ressaltaram o grave momento das contas públicas do país em déficit e o problema que vai ficar para o próximo presidente, que terá que cortar investimentos e despesas em outras áreas para se enquadrar no teto de gastos. No Palácio do Planalto, também teve repercussão sobre a decisão de ontem à noite dos ministros do Supremo. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse que vê um conflito entre o que é justo e o que é possível nessa proposta de aumento de mais de 16% nos salários para 2019. Ele evitou comentar se concorda com a proposta, mas disse que não sabe se será viável fazer esse aumento nesse momento, né? E já o ministro Ricardo Lewandowski, que votou a favor do reajuste ontem, ele rebateu toda essa repercussão negativa, alegando que os juízes recuperaram para os cofres públicos muito mais do que será gasto com o aumento salarial deles. O ministro, inclusive, lembrou que ontem o Ministério Público anunciou a recuperação de R$ 1 bilhão para a Petrobras no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo ele, só a execução desse valor já supera o impacto que o aumento terá nos salários do Poder Judiciário, que é estimado em R$ 717 milhões. Bom, e sobre a recuperação desse dinheiro da Petrobras, a gente segue falando aqui com a Carolina Pimentel, que vai contar os detalhes sobre isso pra gente, né, Carol? Boa noite. Boa noite, Mariana. Bem, a Petrobras informou que conseguiu recuperar mais de R$ 1 bilhão no âmbito da Operação Lava Jato e esse valor foi devolvido por pessoas e empresas que assinaram acordos de colaboração com o Ministério Público. De acordo com a Petrobras, essa é a maior restituição recebida em um único período. Desde o início da Operação Lava Jato, a estatal já recebeu cerca de R$ 2,5 bilhões. No comunicado divulgado, a Petrobras diz que as autoridades reconhecem que a companhia é vítima, além de que a empresa vai seguir adotando medidas contra empresas e pessoas que causaram esses prejuízos. Mariana. Pois é, Carol, e ainda falando de um desdobramento da Lava Jato, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, prestou depoimento hoje na Operação Unfair Play, que apura a suspeita de compra de voto para a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016. Marcelo Castilho, lá na nossa redação da TV Brasil no Rio, é quem conta pra gente o que disse Sérgio Cabral ao juiz Marcelo Bretas. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. É um dia agitado para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, que teve hoje recurso negado pelo TRF4 em Porto Alegre, em segunda instância, que manteve a pena de 14 anos e 2 meses de prisão no processo em que ele responde por envolvimento no pagamento de propinas em contratos da Petrobras com o consórcio Terraplanagem Complexo Petroquímico, o Comperj. Cabral está sendo interrogado hoje, nesse momento, pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal. A audiência é decorrente da Operação Unfair Play, que investiga a suposta compra de votos para a realização da Olimpíada no Rio. De acordo com o Ministério Público Federal, Cabral ordenou a compra do voto de Lamine Diack, membro africano do Comitê Olímpico Internacional.
Segundo a denúncia, o pagamento foi de R$2 milhões, intermediado por Carlos Arthur Nussmann, então presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e bancado pelo empresário Arthur Soares, o Rei Arthur, que é amigo pessoal de Cabral. Em depoimentos anteriores, Sérgio Cabral negou essa compra de votos. E com a vitória da Rio 2016, é bom a gente lembrar, várias obras foram realizadas com dinheiro público aqui no estado do Rio de Janeiro. E Cabral já teve 6 condenações na primeira instância a mais de 100 anos de prisão e está preso desde novembro de 2016. Atualmente, ele está em cela coletiva no presídio de Bangu 8. Ontem, a defesa dele pediu ao ministro Gilmar Mendes, relator dos casos da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, no Supremo Tribunal Federal, que seja concedida a Cabral a liberdade, prisão domiciliar ou ainda uma transferência para uma sala de um Estado-Maior da PM. E não há prazo para o ministro Gilmar Mendes analisar essa questão. A defesa pediu que Cabral seja beneficiado pela mesma decisão que soltou Hudson Braga, ex-secretário de Obras do Rio, preso junto com o ex-governador. Gilmar Mendes, na época, mandou soltar Braga em maio desse ano. Já o banqueiro Eduardo Plais, que foi preso na semana passada, acusado de ajudar na lavagem de dinheiro para a quadrilha de Cabral, pagou uma fiança de R$90 milhões para deixar a cadeia. O valor foi estabelecido na terça-feira pelo juiz Marcelo Bretas. A defesa do banqueiro pediu então ao juiz que indicasse o número da conta judicial em que deveria ser feito esse depósito. Pouco mais de 24 horas depois, o dinheiro foi depositado. Mari. Obrigada, Marcelo Castilho. E de volta aqui a Brasília, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou por unanimidade um recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa pedia que ele tivesse garantido o direito de recorrer em liberdade contra sua condenação no caso do triplex em Guarujá, São Paulo. Os advogados do ex-presidente destacaram 17 pontos que teriam sido violados no processo que resultou na prisão e na condenação dele. Eles argumentaram ainda que os direitos de Lula estão sendo seriamente cerceados por ele estar impedido de participar do processo eleitoral. Um pedido semelhante já tinha sido feito em junho e foi também negado pelo STJ. Essa semana, os advogados desistiram de outro pedido de soltura que tinha sido apresentado ao Supremo Tribunal Federal. Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro pelo juiz Sérgio Moro em primeira instância e teve a condenação mantida e a pena aumentada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por isso, está preso, já cumprindo a pena de mais de 12 anos de prisão. E ainda na pauta da Justiça, eu volto a conversar agora com o Paulo Leite, que acompanhou, começo a conversar com o Paulo Leite, afinal eu te dou boa noite, Paulo Leite. Você acompanhou os julgamentos de hoje aí no Supremo Tribunal Federal e um dos processos em discussão diz respeito à constitucionalidade do sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana, não é isso? Boa noite de novo. Exatamente, Mari, é isso mesmo. Os ministros aqui do Supremo Tribunal Federal, boa noite, né, para você. Os ministros aqui do Supremo Tribunal Federal começaram a analisar hoje se é constitucional ou não o sacrifício de animais em cultos de religiões de matriz africana, como o candomblé, por exemplo. Esse caso chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal vindo lá do Rio Grande do Sul, um recurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, a Justiça Gaúcha, a Justiça Local, considerou constitucional, legal, melhor dizendo, uma lei estadual que permite o sacrifício de animais nesses casos. Bom, esse caso chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal, começou a ser julgado hoje. 2 ministros já se manifestaram. O ministro Marco Aurélio, que é o relator desse processo aqui no Supremo Tribunal Federal, e também o ministro Luiz Edson Fachin. O relator, ministro Marco Aurélio, disse que a lei é sim constitucional, que esse sacrifício de animais, nesses casos, em cultos de religiões de matriz africana, é constitucional, desde que não haja excesso e que não haja crueldade. Na sequência, o ministro Alexandre de Moraes, segundo a votar, pediu mais tempo para analisar esse processo. Mas antes disso, o ministro Luiz Edson Fachin pediu para adiantar o voto dele. Foi concedido e ele votou juntamente com o ministro Marco Aurélio pela constitucionalidade, portanto. O julgamento foi suspenso, por enquanto o placar é de 2-0 e não tem prazo para voltar. Só quando o ministro Alexandre de Moraes, melhor dizendo, liberar novamente para o julgamento aqui em plenário para continuar esse julgamento, portanto. Mari, você.
Obrigada, Paulo Leite, falando conosco, então, diretamente do Supremo Tribunal Federal. No próximo bloco, a gente fala de eleições. Vamos saber quais candidaturas à presidência já foram registradas na Justiça Eleitoral. É daqui a pouquinho, a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Concluída a fase das convenções partidárias, onde foram definidos os candidatos de cada partido, estamos agora na fase dos registros dessas candidaturas na Justiça Eleitoral. Embora a gente já tenha 13 candidatos anunciados à presidência da República, somente 3 chapas já fizeram o registro. O PSDB protocolou ontem no Tribunal Superior Eleitoral os pedidos de registro da chapa tucana para a disputa presidencial, que terá Geraldo Alckmin como candidato a presidente da República e Ana Amélia Lemos, do PP, como vice. Os 2 nomes foram homologados em convenção nacional do PSDB, realizada no último sábado. A gente lembra que essa chapa vai contar com o apoio de mais 8 partidos do chamado Centrão. São eles: DEM, PPS, PSD, PTB, PR, PP e PRB. Na declaração de bens apresentada ao TSE, Alckmin informou um patrimônio de mais de R$1 milhão. Já a sua vice, Ana Amélia, declarou um patrimônio de mais de R$4 milhões. Geraldo Alckmin nasceu em São Paulo, completa 66 anos esse ano e é médico. Ele foi 4 vezes governador de São Paulo e é um dos fundadores do PSDB. Em 2006, o tucano concorreu à presidência da República, mas foi derrotado no segundo turno pelo ex-presidente Lula, que foi reeleito naquela época. A gente segue na pauta eleitoral, mas agora eu vou ao Maranhão falar com o Roberto Fernandes, na redação da TV Brasil em São Luís. Boa noite, Roberto. Você tem informações para a gente sobre uma decisão em relação ao governador Flávio Dino, que é candidato à reeleição aí, né? Boa noite, Mariana. A juíza Anelise Nogueira Reginato, da 8ª Zona Eleitoral da cidade de Coratá, declarou inelegíveis o governador Flávio Dino e o secretário de Articulação Política e candidato a deputado federal Márcio Gerres, ambos do PCdoB, e declarou por um período de 8 anos. A decisão também alcança o prefeito da cidade, o Luiz Mendes Ferreira, e o seu vice, Domingos Alberto Alves, que além da inelegibilidade, tiveram os diplomas cassados. Essa decisão é fruto de uma ação de investigação judicial eleitoral movida pela coligação Coroatá com a força de todos. E consta que, na eleição de 2016, o governador Flávio Dino e o secretário de Articulação Política estiveram em um comício na cidade e vincularam a realização de obras, como o asfaltamento das vias públicas, à eleição da pessoa indicada por ele. A magistrada considerou que os relatos contidos nos autos e as provas apresentadas se constituíam em um caso de flagrante abuso de poder político. Considerou grave o fato do governador ter utilizado a máquina pública para eleger o prefeito. O governador Flávio Dino já anunciou que vai recorrer da decisão e, como o recurso tem efeito suspensivo, é garantido a ele o registro da sua candidatura e também a participação durante a campanha eleitoral. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Roberto Fernandes, falando com a gente, então, da nossa redação em São Luís. A gente muda de assunto para falar sobre a nova lei que estabelece a política de frete mínimo para o transporte rodoviário de cargas. Essa foi uma das principais reivindicações dos caminhoneiros para encerrar aquela greve de maio. E a sanção da medida provisória sobre o assunto foi publicada hoje no Diário Oficial da União, com um veto do presidente Michel Temer. O presidente vetou o trecho que concedia anistia às multas judiciais e de trânsito que foram aplicadas durante a greve. O governo considerou que era inconstitucional permitir a anistia. O texto da nova lei não estabelece o valor do frete, mas cria as regras para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres defina um piso para esse frete. Essas regras levam em consideração o valor do óleo diesel, pedágios e as características da carga que estiver sendo transportada. A tabela da ANTT vai ser publicada 2 vezes por ano, em janeiro e julho. Mas sempre que o preço do diesel oscilar
aumentar mais que 10%, uma nova tabela deverá ser publicada. Com a nova lei, fica proibida a cobrança de frete abaixo do piso, mesmo que o valor seja acordado por organizações coletivas dos caminhoneiros. E ainda hoje, a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, cobrando a suspensão da tabela de preços mínimos. A CNA alega que a medida fere a livre concorrência, além de trazer prejuízos à população. Já existem outras ações questionando a lei do frete mínimo no Supremo. Nesse momento, elas estão suspensas por decisão do ministro Luiz Fux, que convocou uma audiência para o dia 27 de agosto entre o governo e caminhoneiros para tentar chegar a um acordo. No entanto, no pedido de hoje, a Confederação Nacional da Agricultura defende a análise imediata da ação e a suspensão da tabela até a data desse debate ser aí concluída, então, no Supremo Tribunal Federal. E eu volto a falar aqui com a Carolina Pimentel, mas agora sobre uma notícia internacional. O debate sobre aborto deixar de ser crime não está só na ordem do dia aqui no Brasil, não, né, Carol? Na Argentina, teve decisão sobre isso ontem à noite também, né, Carol? Isso. O Senado argentino decidiu, na madrugada de hoje, vetar o projeto de lei que pedia a descriminalização do aborto até a 14ª semana de gestação. Esse debate sobre o projeto de lei teve início ontem na Casa Legislativa e avançou pela madrugada. O texto da lei foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 14 de junho. Atualmente, a Argentina permite o aborto em casos como estupro ou um perigo para a saúde da mãe. O debate sobre a descriminalização durou cerca de 16 horas e gerou fortes divisões, tanto dentro do governo quanto na oposição. Agora que foi rejeitada no Senado, essa proposta não poderá ser apresentada novamente no Congresso até o próximo ano. Depois da votação, o presidente da Argentina, Maurício Macri, afirmou que o debate sobre o aborto vai continuar no país porque os argentinos estão amadurecendo e entendendo o que é viver em democracia. Depois de uma longa reunião com assessores, Maurício Macri disse que vai apostar na distribuição de anticoncepcionais para reduzir as gestações não desejadas na Argentina. Carol, inclusive a gente lembra que aqui no Brasil esse assunto também está em debate, mas no Supremo Tribunal Federal, onde a gente teve audiências públicas para discutir esse assunto. Aliás, por aqui, aqui no Brasil é a fronteira da Venezuela, a fronteira do Brasil com a Venezuela também, que continua provocando seguidas decisões judiciais. Agora, a ministra Rosa Weber, que já tinha negado um pedido do governo de Roraima para fechar a fronteira, foi além e também suspendeu um decreto da governadora Sueli Campos sobre essa questão. A gente falou desse decreto aqui, ele endureceu o tratamento com os imigrantes venezuelanos, exigindo deles passaporte válido para acesso a serviços públicos no estado, lá de Roraima, e reforçando a fiscalização de trânsito para veículos estrangeiros. O decreto também aumentou o rigor da segurança pública e da vigilância das forças policiais na fronteira e foi alvo de ação movida pela Advocacia Geral da União, pedindo a suspensão dele. A ministra Rosa Weber, então, acatou esse pedido por entender que as regras restringem direitos dos venezuelanos. Ela também lembrou da decisão anterior contra o fechamento da fronteira, em que ressaltou que esse tipo de medida contraria os valores da Constituição brasileira. E olha, e falando sobre os valores da Constituição brasileira, hoje, a ministra Carmen Lúcia, como presidente do Supremo Tribunal Federal, cobrou celeridade dos colegas magistrados nos julgamentos relacionados à violência doméstica. Eu volto a falar então aqui com a Carol Pimentel, porque é ela que vai contar melhor pra gente, né, Carol, o que a ministra disse. Mariana, a ministra Carmen Lúcia, ela pediu um empenho para que os casos de violência doméstica sejam investigados e julgados mais rapidamente. O presidente do STF participou da abertura da 12ª edição da Jornada Lei Maria da Penha. Esse evento acontece todos os anos e é realizado pelo Conselho Nacional de Justiça
para discutir questões ligadas à violência contra a mulher. A ministra ainda lembrou que o foco deste ano é o trabalho de profissionais de justiça e segurança pública. E a proposta é sensibilizar esses agentes sobre esse problema. Ela criticou aspectos machistas, preconceituosos e violentos da sociedade e ressaltou que a atuação do Estado e dos brasileiros deve ser no sentido de dar mais visibilidade ao tema do feminicídio. Pois é, Carol. Inclusive, os números também mostram que a violência doméstica continua sendo alarmante aqui no Brasil. A gente, de acordo com o 12º Anuário da Violência, divulgado hoje, foram registrados mais de 220 mil casos de violência doméstica em 2017. Isso representa 606 casos por dia. O anuário foi divulgado hoje durante o Fórum Brasileiro de Segurança Pública em São Paulo. Os dados também mostram que o Brasil continua batendo recordes de mortes violentas. Em 2017, o país registrou 63.880 mortes violentas. É o maior número de homicídios da história recente do país. Mais detalhes sobre esse assunto, você vai acompanhar no Repórter Brasil de hoje à noite, às 8 da noite. Bom, acho que a gente vamos então para uma última notícia da Agência Brasil. A gente volta aqui então com a Carolina Pimentel, porque ela tem uma informação para a gente positiva, né, Carol? É uma boa notícia, né? O Brasil conseguiu antecipar o cumprimento da meta de redução de emissão de carbono na Amazônia e no Cerrado até 2020. No ano passado, a diminuição do desmatamento nesses biomas permitiu reduzir as emissões de dióxido de carbono em mais de 610 milhões de toneladas na Amazônia e 170 milhões de toneladas no Cerrado. Essa meta foi assumida voluntariamente pelo Brasil, junto à Convenção de Mudanças do Clima em 2010 e previu uma redução de 564 milhões de toneladas na Amazônia e de 104 milhões de toneladas no Cerrado, Mariana. Bom, Carol, a gente lembra que tudo isso você confere em agenciabrasil.abc.com.br. A gente te espera de novo aqui amanhã. Até lá!